Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Virginia Coser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas. Esse vídeo é para os filhos e filhas de mães narcisistas. Vocês me pediram esse tema, por isso eu vou abordar conforme a minha visão. Vocês pediram para falar sobre espiritualidade. Virginia, tem alguma explicação espiritual para as mães narcisistas? Qual a sua opinião? Por ser um tema espiritual, cada um tem a sua crença particular. Não vou conseguir abordar aí todas as crenças porque eu tenho só a minha crença. Então eu não posso abordar segundo a visão de uma outra religião. Então tudo que eu vou falar é de acordo com aquilo que eu creio que foi aquilo que vocês me pediram, né? Me pediram para eu estar abordando. Então, se essa não é a sua crença, eu não posso fazer nada, né? Não tem como te convencer que a minha visão é aquilo que é certo, que é errado. Não importa se também é certo ou errado, né? Se tratando de religião, pode ser certo para mim e pode ser errado para outra pessoa e vice-versa. Então é um ponto de vista, é uma visão minha particular. Acredita quem quiser, quem não acredita e deseja assistir para ter uma visão diferente, fique à vontade. Mas não posso agradar a todos porque é a minha crença particular. Eu acredito em céu e inferno, acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito que há um mundo espiritual além desse físico, né, ao qual nós estamos vendo. Eu acredito que sim, existam guerras espirituais que a gente nem sempre consegue enxergar com os nossos olhos, nem todos têm essa experiência de estar enxergando esse mundo espiritual. E sim, eu acredito que as mães narcisistas têm influência maligna, sim, se tratando do mundo espiritual. Isso justifica os abusos todos? Não, jamais. Para mim não justifica. Para mim é joio e trigo, é água doce ou é água amarga, é luz ou trevas, o que não ajunta, espalha. Então essa é a minha opinião. Então para mim não justifica, não. Eu acredito que elas são cruéis porque elas realmente escolheram serem cruéis, deram margem ao diabo e fazem o mal porque querem. É a minha opinião particular. Não estou obrigando você a acreditar nisso. Sabemos que as mães narcisistas ou o ser narcisista é um ser invejoso. E a inveja aí tem seu histórico, né? Daquele tal anjo que caiu do céu, Caim e Abel, né? O primeiro crime aí na história da Bíblia. Então, a inveja tem lá o narcisista tem lá seu pé na inveja, né? Seu pé não, tem o pé, o corpo e a alma toda, porque ele é extremamente invejoso. Talvez essa seja uma forte característica do narcisista, e talvez ele é tão cruel por conta dessa inveja aí que ele tem, principalmente do filho ou da filha bode expiatório, ou aquela pessoa que ele quer destruir. Eu acredito que a família é um projeto de Deus e sabemos que o projeto do diabo é destruir as famílias, tá? Então, no meu entendimento, funciona dessa forma. Deus tem o projeto dele da família e o diabo, o projeto, a meta dele é destruir as famílias. E se tratando de um lar, né, de uma família que tem um pai ou a mãe narcisista, ou um ser narcisista nessa família, para mim está sendo usado pelo diabo para destruir, sim, essa família, para destruir esse projeto de Deus. É uma ferramenta. Para mim, a narcisista ou esse ser narcisista é o secretário ou a secretária do diabo para tentar acabar com o projeto de Deus, que é a família. Ah, Virginia, mas minha mãe narcisista não teve um passado muito fácil, ela sofreu muito na infância. Sim, pedófilos também, assassinos em série também, estupradores também. A maior parte deles, se não todos, tiveram traumas, né, no passado, na infância, vivenciaram coisas muito tristes. E aí, quer levar tudo e botar todo mundo na sua casa e tratar de todo mundo que são pobres, coitados, que sofreram aí no passado? Eu não, mas se você quiser fazer isso, fique à vontade. Eu digo que quem deseja estar curado precisa sair do ambiente que te intoxica, que te adoece, no caso, a mãe narcisista, o tio, a prima, o vizinho, seja lá quem for,
você precisa sair desse ambiente que vai te intoxicar. Então, se a gente for por essa ótica aí de que, ela sofreu no passado, a gente deve ter compaixão, sim, mas primeiro da gente, né? Então, pegue essas pessoas e ponha na sua casa e cuide de você. Eu tô fora dessas pessoas. Eu não tenho culpa que essas pessoas tiveram um passado difícil, se é isso que você acha que é a causa. Eu quero longe de mim. Cada um faz a sua escolha. Eu não quero não. Se você quiser, leva para sua casa, cuida e veja se você vai dar jeito, que não vai dar não. Porque o que não é luz é trevas. Fora que tem ainda os psicopatas, né? E nem todo narcisista é psicopata. Todo psicopata é narcisista, né? Mas sim, alguns narcisistas podem ser psicopatas ou sociopatas, que tem a sua diferença. Então, já imagina, coitados, todos sofreram, então leva pra sua casa e cuida de todos dele, que eu tô fora. Mas a mãe narcisista, ela só não deu amor, né? Que tem aí muita gente que pinta que narcisismo é só isso, né? É só a mãe que não dá amor, que é só a mãe que fala que filho é burro, que faz diferença entre os filhos. E o narcisismo materno está bem distante de ser só isso, tá, gente? O narcisista é um ser perverso, é um ser cruel. E de repente você está achando que não, né? Só porque ela não tem amor, ela não é um ser cruel, malvado. Não, meu queridão, ela é sim. São seres cruéis, perversos, capazes de coisas horrendas. Existem mães narcisistas que são pedófilas, e para quem não sabe, 20% dos casos de pedofilia são cometidos por mulheres. Existem pais pedófilos, existem mães que não são pedófilas, mas permitem que os filhos sejam abusados por parceiros ou não. Existem mães narcisistas que espancam, quebram dente, quebram pernas de filhos, fazem qualquer tipo de crueldade que você imaginar, ou permitem, né? E eu era colocada com uma tia que ligava a máquina de furar e botava na minha cabeça quando eu tinha 3 anos, a troco de nada. A troco de eu parar de chorar, porque eu era uma criança traumatizada e vivia chorando. Então elas permitem e elas têm prazer de ver esse sofrimento. Quem é filho de mãe narcisista já comentaram aqui, eu já conversei com outras vítimas, que elas têm um sorrisinho no cantinho da boca de felicidade quando veem os filhos se dando mal, porque eles têm prazer sim na desgraça dos outros, principalmente daqueles que elas acham que são seus inimigos. E aí você vem me dizer que uma mãe narcisista é digna disso, daquilo, porque ela só não ama? Não, além de ela não amar, ela é cruel sim. Virgínia, mas a Bíblia ensina que a gente não deve julgar. É claro que a Bíblia ensina que a gente deve julgar, não deve fazer o julgamento hipócrita. Mas julgar o que é joio e trigo, sim. Julgar quem é um falso profeta, sim. Jesus, quando chega lá no templo, botando da galera para fora lá, que estavam fazendo baderna, vendendo na porta do templo, ele já está decretando, nem julgando, não está decretando. Jesus ensina a gente a discernir o que é mal, o que é bom, gente. Jesus ensina a discernir o que é trigo e o que é joio. Se a gente não tem um posicionamento de julgamento, a gente vai estar com pessoas e convivendo e vivendo com pessoas que são cruéis, perversas, pessoas que vão nos incentivar a fazer coisas erradas. A gente tem que ter discernimento de julgar o que é certo e o que é errado. Não é questão de, eu estou fazendo julgamento hipócrita, não. Até porque não é julgar uma narcisista, nós não estamos julgando, é algo que é reto, é certo. São seres cruéis, né? A gente julga, falar assim, vamos fazer um julgamento, porque pode ser isso, pode ser aquilo. Não. Os seres narcisistas são cruéis. A ciência está careca de dizer isso. Você que conviveu com narcisistas está careca de saber que são seres perversos e cruéis. Mas também cada um tem seu lado mal, ninguém é perfeito. Claro, eu não sou perfeita, você também não é perfeito, só que a gente não está por aí espancando criança. Eu acho graça que quando as pessoas veem um homem espancando o outro, ou um homem espancando uma mulher, ou uma pessoa espancando um animal, mas espancar um filho e dizer que isso é uma forma de corrigir é normal. Na minha concepção não é. Então, para mim não é normal bater, espancar um filho, não é normal fazer intriga com outras pessoas com o intuito de prejudicar, com o intuito da pessoa perder emprego. Não é normal uma mãe colocar uns filhos contra o outro, ser pedófila,
cometer qualquer tipo de abuso contra os filhos. Então não é questão de julgar ou não, gente, é questão certa, a pessoa é cruel. Você não tem nem que julgar ou analisar, e não vem com essa historinha, ai, que você também não é perfeito. É lógico que não, mas eu não sou quase uma psicopata, uma sociopata, que é capaz de cometer verdadeiros atrocidades contra crianças, contra outras pessoas que vão contra o narcisista. Isso não, né? Existe uma grande diferença entre você ter defeitos e você ter um transtorno de personalidade, que pra mim é influenciado sim pelo lado ruim, né? É influenciado pelo maligno, é influenciado por Lúcifer, é influenciado por demônios. Virginia, como que um narcisista então vai se livrar se ele é uma pessoa cruel e má, como só se ele quiser? Aí é que tá, é que ele não quer. Ele tem prazer no que é errado, ele tem prazer na dor do outro, ele tem prazer em cometer atos cruéis. E se tem prazer em cometer atos cruéis, dificilmente essa pessoa vai querer mudar, porque está tendo prazer, está gostoso para ele. É isso que as pessoas não entendem, que o narcisista tem prazer em fazer o mal. E as pessoas não entendem. E aí como que muda? Só se a pessoa quiser. E eu não conheço nenhum narcisista, hoje, né, nunca chegou nenhum caso a mim, que quis realmente mudança, né? Se ele quer, ótimo, né? Você pode, ele pode buscar ajuda terapêutica, espiritual, bacana, legal, mas até hoje não conheço nenhum caso. E até lá, até esse narcisista aí resolver se vai querer mudar ou não, ele tomou a decisão, ele quer, vai procurar ajuda espiritual, é distância. É orar se quer o bem dele, ótimo, maravilha, eu também quero o bem daquelas pessoas que me perseguem, para eles terem a oportunidade de serem pessoas melhores. Mas até lá, distância, oração em distância e mais nada. Tô fora desse povo, tô fora. Muita gente me pergunta, praga de mãe narcisista pega, Virginia? Oração contrária de mãe pega? O que é oração contrária? É uma oração que consiste no desejo maligno, pois quer ver o mal da pessoa, ou seja, que a vida da pessoa, ao invés de ir para frente, vá na direção contrária. Então isso é uma oração contrária, ou uma praga, né? E aí, praga de mãe narcisista pega? Gente, primeiro, quero lembrar você que o narcisista ele vive na ilusão. Então a mãe narcisista vai orar da seguinte forma: Senhor, elas oram, tá? Elas rezam, sim. Senhor, desce do céu fogo para consumir aquela minha filha ingrata. Senhor, desce uma doença incurável, um HIV, um câncer, mas não é porque eu quero o mal dela não, sabe, Senhor? Mas é só para ela aprender a ser uma filha melhor e ela conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque ela não conhece, porque se conhecesse, estaria honrando essa pessoa maravilhosa de mãe que eu sou. Então o narcisista vive na ilusão e vai orar dentro dessa ilusão dele de que a filha é errada e que ela é a certa da história, e vai pedir a Deus mesmo tudo quanto é coisa ruim. Senhor, que a minha filha perca aquele emprego dela porque ela não merece, aquela peste. Não, calma, seu peste, não. Aquela minha filha, ela precisa perder o emprego para ela aprender a valorizar as coisas que ela tem na casa dela. Elas vão fazer oração contrária, vão mandar praga, mas olha o que a Bíblia diz. Ora, Deus atende ao clamor de um justo. Tiago 5,16. A mãe narcisista não é um ser justo, é um ser das trevas. Contra os que estão em Deus, nenhum encantamento tem poder. Números 23:23. Ou seja, a resposta, já está aí a resposta para você. Praga de mãe narcisista pega? Não pega se você é um justo. Não pega se você está em Deus. Como está a sua vida com Deus? Não? Então, o meu conselho para você, se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você crê, né, no mundo espiritual, acredita em Deus, é você fazer um concerto com Deus e estar em Deus e ser uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Deus, que a praga da mãe narcisista não vai pegar. Sequer vai ser atendida por Deus, Deus não vai atender, mas ela pode pedir às trevas, né, porque eu sei que muitas delas fazem os trabalhos aí de feitiçaria voltado para o capiroto mesmo. Elas fazem isso, fazem esse macumba negativas, macumba ruim, e aí elas vão fazer despacho. Já vi altas histórias assim mesmo, tá? Que elas recorrem ao maligno diretamente, sem fingir que são santos. Eu já vi aquelas que frequentam igreja pentecostal, tá?
Não estou falando que quem na internet tem que ficar desenhando, que todo mundo que é da igreja pentecostal vai fazer isso, não. Mas eu já li relatos de mãe narcisista que são de igreja pentecostal e dão uma fugidinha para fazer trabalhos de macumba, para fazer macumba para jogar para os outros, tá? Isso também tem, elas são dupla face aí, elas usam máscaras, realmente usam máscaras mesmo. Então tem de tudo. Vai pegar, se você for justo, se estiver em Deus, não vai pegar nem a oração contrária, que é uma oração para Deus, vai ser atendido. Eu já ia esquecendo de falar com você, para você estar sempre orando pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque enquanto eu e você estamos aqui, você olhando para mim, eu olhando para você, a mãe narcisista tá lá jogando as pragas delas, as orações contrárias, as macumbas delas lá, os trabalhos, as feitiçarias delas, para destruir a nossa vida. Então temos que estar em constante oração, orar muito para seu parceiro, seu marido, sua esposa, porque são primeiro, é como se fosse uma proteção, principalmente os maridos, eu digo isso, mas as esposas também, porque normalmente são as pessoas que estão sempre nos alertando, são aquelas pessoas que falaram, olha, tem uma coisa errada com a sua mãe, e elas odeiam os nossos parceiros, odeiam, porque eles são o nosso braço direito, nossos amigos, aqueles que nos protegeram contra elas, né? Meu marido principalmente sempre bateu de frente com a minha mãe, todas as vezes que ela vinha com ofensas, normalmente ela não me ofendia na frente dele, porque sabia que ele batia de frente com ela, então elas têm raiva dos nossos parceiros, e sim, são alvos, tá? Dessas pragas delas. Então orem muito pelo seu casamento, pelos seus filhos, que elas também estão fazendo oração contrária, estão jogando praga contra os nossos filhos, para dizer, olha lá, deu errado aquele menino, porque a mãe não presta. Ore pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua prosperidade. Ora sempre, esteja sempre em oração. Saiba que nesse mundo espiritual existe o bem e o mal, e que elas estão do lado do mal. E elas vão estar sempre lançando alguma coisa. Jejum e oração, sempre que possível jejuem, oração sempre, todo dia, leitura bíblica eu acho fundamental, fortalecimento espiritual, porque é guerra até elas morrerem, tá, gente? Enquanto nós estamos aqui, elas estão maquinando fazer o mal contra mim e contra você. Não dá pra dormir espiritualmente quando se tem uma mãe narcisista. Virgínia, minha vida financeira não vai pra frente, é porque eu não tô honrando a minha mãe narcisista. Eu já falei sobre honrar pai e mãe. Se você não viu esse vídeo, eu vou botar aqui. Na minha opinião, honrar pai e mãe é você ser um ser melhor do que eles. Honrar em distância. Você não precisa estar perto de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que é uma pessoa cruel, que é uma pessoa maligna, do qual serve ao diabo e não a Deus, simplesmente porque é a sua mãe, tá? Eu não entendo essa pessoa. Primeiro você tem que resolver os seus problemas. E aí, não só isso, né? Pessoas que têm relacionamentos, procuram relacionamentos de pessoas que não têm caráter, são homens ou mulheres que não querem um compromisso sério, só querem vida louca, curtição, e você tá na carência, e aí pega qualquer embuste, tá vendo que a pessoa só quer sexo, drogas e rock and roll com você, e você tá achando que vai amar, que vai ser o salvador da pátria, tá em busca de um salvador da pátria, e nunca vai chegar, porque é só você que pode se salvar. Aí na sua carência, qualquer sapo vira príncipe. E aí você fala, ai, não consigo uma relação, é culpa da mãe narcisista. Não, culpa de você que ainda não buscou a sua cura, culpa sua que ainda não buscou colocar bordas nas suas relações, aprender a se amar, a se autovalorizar, a não permitir que outras pessoas invadam as suas bordas, você como um ser, colocar limite para tranqueira. É isso que você precisa aprender. E não culpar a mãe narcisista. Então corra atrás disso se você ainda não correu. Liga o sinaleiro lá do alerta para embuste e para de escolher tranqueira. Senão não vai mudar nada não. Bom, resumindo a ópera, na minha opinião, a mãe narcisista, ela sim trabalha, é secretária do diabo. A praga de mãe narcisista, para mim, só pega para quem não é justo e não está de acordo, não está com Deus, e só pega nas áreas que você ainda não trabalhou na sua vida, não por praga dela, não porque pega a praga dela,
mas é uma consequência de uma vida que foi destroçada em várias áreas e que você precisa reescrever cada parte dela, senão não vai dar certo, gente. A gente é boba, a gente é imatura, a gente é infantilizado, a gente tem que amadurecer para saber lidar com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos e com a nossa vida financeira. Eu quero deixar 2 livros que me ajudaram muito. O Grande Tecelão, como Deus nos molda por meio dos acontecimentos da vida, de uma forma de linguagem figurativa. O autor fala sobre como que Deus tece, né, a nossa vida e às vezes vai usar aí cores desse tecido, tons escuros, né, que são os acontecimentos ruins da nossa vida, para dar contraste àquelas cores mais vibrantes, que são as coisas positivas. Um livro muito interessante, me ajudou muito. Deus Trabalha no Turno da Noite, um livro bem antigo, e a história desse livro é muito engraçado, porque eu dei de presente para um ex-namorado meu, e aí ele nunca leu, e aí depois de muito tempo ele me agradeceu, porque ele estava noivo, a noiva dele teve câncer, estava em um estado bem grave de câncer, e ele emprestou esse livro para ela e falou que mudou muito o estado emocional dela ao ler esse livro. Muito interessante também. Mostra como que Deus trabalha, né? Às vezes a gente pensa que Deus não está do nosso lado por esses acontecimentos difíceis da nossa vida, mas Ele sempre esteve trabalhando no turno da noite a nosso favor. Por isso que somos vencedores. Talvez você está vivendo um momento difícil em relação ao que você viveu com a sua mãe narcisista, mas saiba que a vitória vai chegar. É a promessa de Deus para mim e para a sua vida.